o e-commerce, ele coloca pressão sobre qualquer tipo de comércio físico. Não tem nada a ver com aquele ou outro player. Simplesmente uma mudança comportamental. Todos nós temos os nossos próprios interesses como colaboradores dentro de uma organização. Eventualmente, a gente pode até priorizar os nossos interesses, mas a gente nunca pode esquecer que o coletivo representa o interesse de dezenas ou centenas ou milhares de pessoas. Eu, na verdade, sou um nômade digital há 15 anos. Então, desde quando só tinha o Skype, nem o WhatsApp tinha, eu sempre trabalhei remoto. E eu sempre deleguei para as pessoas que são os gerentes, os diretores, que eles eram o chefe deles. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um visionário no mercado editorial brasileiro, alguém que transformou uma pequena editora de livros técnicos em um dos maiores grupos editoriais do Brasil. Ele é formado em Ciência da Computação, começou sua jornada como autor de livros técnicos, até que em 2002 ele decidiu empreender e fundou a Alta Books. Sob sua liderança, hoje o grupo conta com mais de 4.000 títulos e 16 selos editoriais. E nossa conexão tem um significado especial para mim. Em 2019, quando eu ainda não tinha nem construído essa audiência, ele não apenas apostou no meu livro, mas tornou um verdadeiro mentor, compartilhando insights valiosos sobre como construir um livro de impacto. E essa visão e mentoria foram fundamentais para que o Lugar de Potência se tornasse um best-seller e abrisse portas aí na minha jornada de impactar pessoas. Agora, o que o currículo dele não conta é sua mente analítica combinada com uma sensibilidade para o mercado editorial. Ele desenvolveu um método próprio para avaliar o potencial de um livro, transformando a arte de publicar em uma ciência, mas sem perder a essência do amor pelos livros. Gork Stalin, é uma honra ter você aqui no Lugar de Potência. Seja bem-vindo. Obrigado, Basaglia. Eu que fico muito agradecido aqui de finalmente a gente estar junto aqui, você ter me convidado. Muito obrigado. Obrigado também por ser um dos melhores autores que a gente tem no grupo. A gente usa o seu livro como referência também. A gente tem várias frases que eu particularmente tenho algumas, né, que eu sempre uso. Eu falo assim, nas nossas reuniões mensais, eu falo algumas frases que a gente retirou dentro do seu livro, que inclusive é usado dentro. Então a gente cresceu junto aí e a gente está aqui para tentar trocar um pouco da nossa experiência editorial com a sua experiência também autoral e etc. Obrigado. Muito bom. E Gork, para a gente começar, como eu sempre gosto do início, aonde a cegonha te entregou, me conta das suas origens familiares. Você veio de uma família de livreiros ou executivos de editora? Não, na verdade não. Na verdade, a minha família era um comerciante na área de material de construção e eu entrei no mercado de livro como autor, né? Então, assim, a minha família não é da área de livro. Acho que das editoras maiores hoje, uma boa parte veio de pessoas da área de livro ou multinacionais. Acho que a gente, no caso, não tem origem na área de livro. A minha ligação com o livro é que, como eu trabalhava na época com programação e depois com segurança da informação, eu acabei começando a escrever livros para outras editoras técnicas. E para mim, escrever um livro, ele estava muito mais além do que simplesmente tentar ganhar dinheiro com o livro, né? Era fazer alguma coisa que as pessoas pudessem, né, entender o que eu queria passar à frente. Então, escrever um livro, para mim, era um complemento da minha carreira. E eu entrei de uma família, inclusive, que não lia muito, que era um erro, né, para uma pessoa que simplesmente hoje, né, está no mercado editorial. Mas não. A minha família era de comerciantes normais, na área de material de construção, etc. Não tinha nada a ver com a área de livro. E qual que foi o momento decisivo que te fez passar de autor para empreender e fundar a Alta Books? Foi um momento que eu estava trabalhando muito, eu dava aula, eu era consultor e era autor. E daquilo que mais, de algum modo, não me dava muito dinheiro, mas é o que eu gostava mais de fazer era escrever, porque eu achava que ali eu tinha um propósito mais alinhado àquilo que eu queria fazer. E eu acreditava, porque eu acho que a maior métrica que a gente pode ter na carreira, ou quando você atende um cliente, ou quando você tem uma empresa, não é nem quanto você ganha de dinheiro, é quanto elogio você recebe. Então, a filosofia que a gente sempre usou dentro da Alta. Se você, por exemplo, vai visitar um cliente e o cliente não passar 1 minuto elogiando o que você tem feito nos últimos meses, você está no caminho errado.
E ele não vai te pagar por isso, ele só vai te dar elogio. Mas você sabe que você está no caminho certo. Então, das 3 coisas que eu fazia, o que eu mais gostava de fazer era escrever. Porque eu achei que o livro sempre era algo nobre, era algo construtivo para a sociedade. E aí, o que aconteceu quando eu parei de ser autor e quis, simplesmente eu ofereci, porque eu escrevia bastante, eu já tinha quase 20 livros escritos na época, tudo na área de computação, TI, lógica e etc. E aí eu cheguei para a editora, na época editora média para grande, e falei, olha, eu queria fundar uma espécie de selo, uma pequena empresa que eu queria acoplar a sua estrutura, né, coisas inclusive que para mim tinha sentido. E eles falaram que não queriam. E aí eu já tinha recursos financeiros, eu fui lá e abri uma empresa, na verdade, e essa empresa acabou hoje se tornando, aos poucos, né, num processo lento e gradual, né, o que acabou se tornando. Então, na verdade, eu entrei porque eu queria, basicamente, viver do mundo do livro, que não é uma coisa fácil, mas não existe negócio fácil em nenhum lugar do mundo, né? E eu acabei entrando porque eu não consegui opção, queria publicar a obra de outras pessoas, e eu acabei fundando a editora por uma questão de, tipo, eu quero abandonar as outras áreas e fazer aquilo que eu acho que eu era melhor que eu podia fazer e que eu fazia com mais satisfação. Obviamente, a gente até conversou sobre isso recentemente. Você fazer o que você quer como paixão é uma coisa, mas você tem que ser bom nisso. Então, na verdade, eu acho que eu era mais bom até do que da paixão. E eu vou conseguir. E aí abri, a gente fundou a editora e foi embora, né? E falando desse mercado editorial, Gorky, o que mudou de quando você começou para os dias de hoje? Quais as principais transformações e evoluções que fizeram o mercado editorial chegar até aqui? E eu acho que foram muitas mudanças, né? Primeiro, existe o brasileiro, né? A gente tem aí aproximadamente 20% do público adulto, talvez 18% do público adulto, compra um livro por ano só. Então, você tem aproximadamente aí algo como 22, 25 milhões de pessoas que compram livro. Esse número, ele até diminuiu ao longo das últimas 2 décadas. Mas o que mais mudou foi, por um lado, a tecnologia facilitou você criar conteúdo, facilitou você publicar livros, facilitou você conseguir, por exemplo, ter um livro impresso como a gente conhece hoje. Por outro lado, a tecnologia, talvez perder número de leitores, por exemplo, ao longo do tempo, que caiu realmente relativamente, eu acho que a tecnologia ela facilitou, por exemplo, uma editora publicar um livro, mas, por outro lado, a tecnologia afastou as pessoas de atenção ao livro. Então, hoje em dia, a gente pode falar numa curva mais recente, o que a gente observou, assim, botar a última década, fechamento de livrarias por causa do e-commerce. Não tem nada a ver com as livrarias. O e-commerce, ele coloca pressão sobre qualquer tipo de comércio físico. Então, se você for nos Estados Unidos, por exemplo, a Macy's está fechando dezenas de lojas esse ano, que é uma cadeia grande. Não tem nada a ver com aquele ou outro player, simplesmente uma mudança comportamental. A parte de livro foi muito afetada, principalmente as livrarias. Houve perda de leitor? Houve, mas não foi por causa do e-commerce. O e-commerce, na verdade, até ajudou e fez com que você conseguisse alcançar mercados que você não conseguia antes. Por exemplo, você chegava em Tocantins, não tinha livraria. Hoje, por exemplo, você tem várias empresas que entregam lá. Então, você tem um balanceamento. Mas houve sim uma perda de número de leitores por causa da nova geração que entra querendo conteúdos mais rápidos e mais rasos, uma vez que os livros te entregam algo mais profundo. Eles não te entregam fast food. O livro te entrega uma experiência completa, em termos de conteúdo início, meio e fim. Essa é a primeira diferença. Mas sim, esse tipo de conteúdo que você tem hoje são os cortes, são o próprio plataforma de streaming, tirou o público do mercado editorial, né? E aí você tem também o e-commerce que tirou bastante público também de comprador de livro em livrarias. Então, você vê aí, em média, a gente perdeu 100 livrarias nos últimos anos, mas, no modo geral, o público caiu bem menos do que esse percentual. Por outro lado, a tecnologia facilitou você entregar o seu conteúdo para as pessoas. Então, você tem que jogar com coisas que você não tinha no passado há 2 décadas, que basicamente você fazia o seu livro através de um processo que era um pouco menos tecnológico, que até custava um pouco mais caro, demorava mais, mas você conseguia atingir muito mais pontos de venda. Isso cria toda uma dinâmica diferente, que dependendo do catálogo que você tem, dependendo do público, ficou mais difícil você conseguir atingir essas pessoas, ou ficou mais fácil. Depende muito do perfil, né? E como é que você vê o papel das livrarias físicas hoje? Importantíssimo. Na verdade, a maior parte do faturamento, pelo menos do Grupo Alta, são as livrarias, né? A gente acredita que
a livraria é ou deve ser um dos maiores divulgadores de um livro novo, por exemplo. O que é difícil na livraria? Primeiro, o que a gente viu hoje? A livraria diminuiu de tamanho, porque eu já expliquei a questão do e-commerce. Mas ela diminuiu metade do tamanho. Significa que ela vai ter metade dos livros que você, por exemplo, tinha uma mega história há 10 anos atrás. Mas, por exemplo, dependendo do grupo editorial que tem parcerias com as grandes redes, você consegue colocar as novidades empilhadas nos aeroportos e nos lugares onde as pessoas frequentam. Isso é muito importante. É a mesma coisa você perguntar, vem cá, qual é a importância das praças no estado, na cidade de São Paulo? É a mesma coisa. A gente precisa onde as pessoas se reúnam para falar sobre um determinado assunto. Pessoas que compram livro de literatura, de ficção, de crescimento pessoal. Então, as livrarias, para a gente, é o ponto básico do nosso trabalho. E representa, em termos de venda, diferente assim, representa... a maior parte do faturamento ainda vem das livrarias. Óbvio, pós-pandemia, né, que naquele momento da pandemia as livrarias fecharam e elas voltaram muito forte. Então, a gente começa a ver o quê? Reabertura de livrarias, mas elas menores. Mas a importância delas continua a mesma importância. Então, para um autor, por exemplo, como você quer chegar, por exemplo, na loja aqui de Congonhas e ver o seu livro lá. Né? Ah, mas eu tenho meu livro na plataforma online, de tal loja online. Sim, mas você quer ir em Congonhas e ver o livro lá. Então, estar, por exemplo, como autor, dentro de um grupo que tem acesso às lojas é muito importante. Que aí, como as lojas diminuem de tamanho, a gente sabe que somente os grupos maiores ou mais bem estabelecidos hoje, né, hoje conseguem realmente ter uma grande exposição em loja. Então, para a gente, loja é prioridade, mais do que até, porque a venda online ela vai acontecer, muitas vezes, só resumindo, você vai a Congonhas, você olha uma livraria, por exemplo, da Rede Leitura, olha o livro do Bazaga, e muitas vezes as pessoas assim, mas eu não tenho tempo para ir ali no caixa. E às vezes acontece, nem sempre, mas às vezes acontece, ele vai lá online... Em 1 minuto e meio ele compra o seu livro e recebe na casa dele. Então, é um complemento, mas para a gente é a base de tudo. E como é que você enxerga o impacto da inteligência artificial no mercado editorial? Como eu enxergo? A gente enxerga... Eu não enxergo como preocupação. Eu enxergo que a inteligência artificial, hoje em dia, a gente, por exemplo, você vai ser atingido, como qualquer empresa hoje, no modo geral... Até empresas que mexem só com, por exemplo, eu construo um prédio. A inteligência artificial, que é só uma coisa física, ela vai mexer na sua estrutura. Pode ser até na máquina, pode ser no planejamento. Na parte editorial, que a gente lida com dados, afinal de contas, editorial é conteúdo. E conteúdo é bit-byte que você pode transcrever para dados. Ele tem sido usado como ferramenta de diminuição de custos ou aceleração de resultado. Então, exemplo, né? O Grupo Alta publica 300 livros por ano em vários segmentos. Uma parte desses segmentos são traduções. Antigamente, você não tinha um tradutor com IA como você tem hoje. Então, o tradutor hoje ele é usado para ler o que o tradutor de IA faz, para contextualizar e humanizar ou localizar aquele conteúdo até para alguma... dando sentido a alguma frase que ficou desconexa. No passado você não tinha isso, só que você traduz um livro muito mais rápido. Foi o que eu falei anteriormente, o custo da tecnologia hoje permite hoje que a gente consiga produzir livro muito mais rápido. E tempo é dinheiro e qualidade de vida. Então a gente consegue produzir mais livros do que conseguia no passado por um custo menor. Sobre a questão de competição, né? O que vai acontecer com o IA em relação ao conteúdo editorial? Isso aí não há uma discussão sobre isso, porque você pode pegar o IA, que ele pode, por exemplo, resumir livros de outros autores e transformar nisso em um outro produto. Se esse produto ele é gratuito, dependendo do país, você vai ter uma violação de direito autoral. Dependendo do país, você não vai ter. Mas se você explorar comercialmente, você vai ter. Isso depende do país. A gente está aguardando. Alguns grupos de editoras americanas, que são os maiores grupos do mundo, estão negociando como por exemplo, Spotify fez na época com as gravadoras. Né? Quando você escuta uma música no Spotify, você assina, parte daquele dinheiro vai também para as gravadoras. Né? Então, os geradores de conteúdo como você, por exemplo, precisam ser remunerados de todas as suas dezenas de horas ou centenas de horas que você fez para fazer um livro. E o IA tem a capacidade de pegar aquele conteúdo e, de certo modo, disponibilizar para as pessoas. Isso é bom, mas a plataforma, de certo modo, tem que fazer algum tipo de coisa. Por outro lado, o IA é uma grande ferramenta que a gente usa em marketing. O IA é uma grande ferramenta que a gente usa em produção editorial.
E o IA é uma grande ferramenta que a gente hoje usa, inclusive, para corrigir os nossos próprios processos. Então, o IA, hoje a gente só está vendo a parte boa. Mas, em um dado momento, todos os setores terão que, de algum modo, se adaptar a uma nova realidade. O que eu falo, inclusive, a gente tem uma pessoa hoje, na verdade, 2 pessoas, que está olhando todas as ferramentas do mercado, todas as ferramentas de IA que, de algum modo, se conectam ao nosso mercado, para que a gente comece a tirar vantagem disso e, eventualmente, criar produtos ou subprodutos que o IA permita a gente fazer, coisa que ainda está sendo desenvolvida, mas vai acontecer. E, Igor, você já me contou que você usa diversas métricas para avaliar um livro. Sim. Como que funciona esse processo? Abre um pouco essa caixa preta aqui para gente. Então, assim, na verdade, eu, no caso, foi na época eu que contratei o seu livro, né, na época, mas a gente tem um time de editores. Então, eu tenho ali 17 perguntas que eu faço para mim mesmo antes de contratar um livro, né? Então, se isso é um livro, por exemplo, a minha área é não ficção, então é crescimento pessoal, comportamento, empresarial, marketing, vendas, técnicas de vendas. Então, eu tenho 17 métricas ali. Eu posso dizer, por exemplo, 2, né, que são bem óbvias. Qual o tamanho do público que você vai publicar? Né? Então, por exemplo, se você quer publicar um livro, muitas vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim, eu quero publicar um livro extremamente específico, que basicamente vive só na bolha daquela pessoa. Você vai vender 200, 300 livros que são para os amigos dele, depois você não vai vender mais, o livro acabou. Aí você vai ficar ali com o e-book vendendo, você vai ter um estoque pequeno. Que não foi o caso, por exemplo, do seu livro, que tem um público grande, que você faz toda uma audiência e você é um grande influente hoje, né? O segundo item se eu fizer um livro de não ficção, ele precisa, pelo menos, depois que a pessoa lê o livro, mudar a cabeça dessa pessoa ou deixar pelo menos 20 provocações na cabeça dela. Mesmo que o livro tenha 300 páginas, ele tem que ensinar 20 coisas novas, pelo menos, para a pessoa. Se ele não ensinou essas 20 coisas novas, ela está basicamente copiando e colando ideias de outras pessoas, reescrevendo com sua própria palavra, botando o seu nomezinho ali. E a gente, na verdade, não. O que a gente busca? Algo que seja inédito ou semi-inédito, que depois que a pessoa lê o livro, nossa, eu aprendi aqui. Mas se você resumir um livro, o que você normalmente aprende de lições no livro? Não chega a 10. Às vezes não chega a 30, fica entre 20 e 30. Então, um conteúdo bom, ele deixa para você provocações. Né? Por exemplo, uma das frases que você já falou, que é uma frase que eu pelo menos, eu vi, você foi a primeira pessoa a falar e eu uso muito isso na empresa, né? Do tipo, muitos dos colaboradores, eles acabam colocando sua agenda pessoal antes da agenda da empresa. Cara, aquilo ali, para mim, foi uma das grandes frases desse conteúdo do lado do primeiro livro. E que, basicamente, é quando a pessoa, todos nós temos os nossos próprios interesses como colaboradores dentro de uma organização. Eventualmente, a gente pode até priorizar os nossos interesses, mas a gente nunca pode esquecer que o coletivo representa o interesse de dezenas ou centenas ou milhares de pessoas. Então, quando você vê, por exemplo, alguém fazendo algo desse tipo, você tem que ser contra como CEO, por exemplo, ou como diretor. Você não pode deixar uma pessoa, até para não dar um exemplo, tipo, aquela pessoa vai fazer algo para ela. E o seu livro, por exemplo, ou livros que a gente contrata, são livros que provocam as pessoas, mas não dão para você assim, pega isso e aplica na sua empresa. Mas na hora quando você olha para o lado, você fala assim, nossa, é a frase do Basaglia. Então, é uma das métricas de tem que deixar 20 lições ou 20 provocações de modo intrínseco no dia a dia da pessoa. E por que é tão difícil para autores iniciantes serem publicados? Porque existe hoje, por um lado, falando sobre mudança de mercado. Há 20 anos atrás, as editoras publicavam muito menos, até porque o processo era mais lento, menos tecnológico. Não tinha, por exemplo, o IA, como a gente falou aqui, não tinha uma série de ferramentas. O IA ele não cria produto, mas ele ajuda você a polir e acelerar os processos. Tá? São coisas diferentes. Você tinha menos lançamentos e mais lojas. Hoje você tem mais lançamentos e menos lojas. Então, para você poder aparecer, é uma coisa muito mais difícil. E, na verdade, é bem simples essas métricas. Se você olhar os livros mais vendidos esse ano, ou 50 mais vendidos, vai ter livros nossos, vai ter livros de outras editoras, né? Principalmente são as mais conhecidas, em vários segmentos. Mas você vai notar que todos esses livros foram lançados há mais de 5 anos. Dificilmente você consegue criar o best-seller do ano. Você cria o best-seller de 5 anos atrás e virou best-seller agora. Porque as pessoas demoram muito mais tempo para entender que aquele livro existe, porque você tem poucos pontos de exposição.
você tem um problema de disputa de atenção, que eu acho que esse é o maior de todos, que é o mais jovem ali de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, ele prefere a tela de um celular, de um resumo, do que, por exemplo, ele numa livraria buscar um livro para realmente que tem início, meio e fim. E isso acaba criando uma geração que é superficial em relação ao conteúdo, não vai deixar aquelas 20 lições que eu falei aqui ainda agora, porque ele não vai ler e não vai contextualizar nada. E hoje, por exemplo, a maior, como no mercado livreiro, o maior competidor não é... Até porque as livrarias já reabriram, muitas menores, mas reabriram, mas já tem muita livraria hoje de novo, é exatamente a tecnologia. A mesma tecnologia que ajuda você a publicar mais livros é a mesma tecnologia que tira a atenção dos leitores em relação a ficar ali 1 hora lendo. Ele quer ficar no Whats, ele quer ficar não sei onde, ele quer ficar no TikTok, vendo vídeos de 1 minuto. E acho que esse é o problema, que se você não tem a atenção das pessoas e a calma, como é que você vai ter... você acaba brigando e aí faz com que o teu livro, por exemplo, o livro mais vendido da Alta hoje, que é um livro inclusive americano, o James Clear, ele demorou 4, 5 anos. E no primeiro ano ele vendeu 500 cópias. Se você pegar o livro mais vendido hoje, que é um livro de ficção, ele demorou 5 anos. E o primeiro ano vendeu 400 cópias. Então esse processo de eu lanço o livro, não vejo o resultado, e o mercado ele é soberano, e uma hora ele vai prestar atenção a mim. Se o meu conteúdo for receber elogios, uma hora você vai. Mas esse vai, aí a gente tem que lidar com o quê? Porque o autor, muitas vezes o autor, e às vezes o autor são executivos, são pessoas que fazem acontecer na sua empresa, só que quando você chega no mercado editorial, eu falei, eu não consigo fazer acontecer porque as pessoas não vão prestar atenção em você. E não adianta você gastar R$1 milhão aqui. O tempo e a paciência e os elogios e o boca a boca e a disposição, a disponibilidade é que vão fazer o livro ser sucesso. E nisso até me lembra aí um grande empresário, que eu não vou citar o nome aqui, que ao publicar o seu primeiro livro... Tem a história que ele saiu comprando diversas cópias todos os meses e queimando depois esses livros que não tinham o que fazer para tentar colocar na lista dos mais vendidos. Entra nas loucuras. Você consegue fazer isso, né? Na verdade, é uma prática que você consegue, por exemplo, como você faz um best-seller que acabou de lançar esse ano. Olha, ou você dá muita sorte, é muito raro, ou, por exemplo, uma grande mídia abençoou você, uma grande mídia que tem milhões de seguidores ou milhões de audiência, etc. Mas vamos falar do normal. São livros muito bons, que a gente tem uma qualidade editorial muito boa, mas a falta de atenção das pessoas é o maior problema, né? Então, como é que você faz para chamar a atenção? Aí você vai para o marketing, eficiência autorrealizável, propaganda. Então, se você é uma pessoa que inclusive a gente tem autores que tem uma condição financeira muito grande, ele consegue mexer nisso. Ele consegue distribuir, comprar livro em loja, distribuir para quem ele quer, fazer eventos. Vou fazer um evento com 10 mil pessoas. Ele compra 10 mil livros e ele vai à lista, vai para todas as listas. E é uma venda oficial, as pessoas compraram, só que na verdade é subsidiado. Só que a partir do momento que você retira esse dinheiro do mercado, essa liquidez, o livro some. Porque na maioria, não existe exceções, porque eu já estou nisso há muito tempo, né? A maioria dos best-sellers que nós temos hoje na lista dos mais vendidos, não foi feito isso. Então não é o caminho para longo prazo, é um caminho para a pessoa se autopromover, ela tem dinheiro, ela vai conseguir gastar R$100 mil para vender 50. No outro mês ele faz isso, no outro mês ele faz isso, só que no dado momento ele cansa. E o livro não é aquele livro, normalmente, que tem aquele conteúdo exemplar para permanecer vendendo organicamente, que é o melhor, que isso demora, essa curva pode demorar anos, como eu já falei sobre... E qual que é o peso da audiência digital para você apostar no autor hoje? É possível ter sucesso sem presença nas redes? É possível, sim, como, por exemplo, a gente mesmo, quando a gente conversou há alguns anos, você tinha uma audiência muito menor. E o que a gente entendeu? Quem é essa pessoa, a carreira dele, fora do digital? Qual a consistência dele? Qual a vontade dele querer fazer? Qual a paciência dele? Porque isso aqui é um jogo de paciência. É igual xadrez. Você não vai fazer em 5 minutos, você não vai ganhar essa partida em 5 minutos. Então, é possível sim, mas a audiência digital, principalmente pós-pandemia, ele virou uma pílula maior no copo. Então, assim, no prato. Ou seja, é importante ter, mas é mais importante ter, assim, olhar o futuro do autor. A vontade que ele tem, o ímpeto dele, o que ele quer fazer, qual o projeto dele. Como foi, por exemplo, o seu próprio projeto, né? Antes da pandemia, a gente conversou e depois você é várias vezes maior do que você foi.
Mas o que a gente observou na época? O seu projeto, né? E, obviamente, é um processo lento também. Dificilmente você sai de 10 mil para 300 mil. Livro é a mesma coisa. Então, é uma questão de tempo. A gente não olha só isso, mas hoje a gente vê que está muito correlacionado, sim, né? Você ter audiência, mais audiência digital do que eventos. Aqueles eventos que fazia com 10 mil pessoas, isso hoje, na verdade, tem menos impacto do que a audiência digital, que é mais barato e que você consegue fazer um vídeo por semana e trazer ali 50 mil visualizações. E quais são as expectativas realistas que um autor iniciante pode ter sobre retorno financeiro? O retorno financeiro, tanto para o autor quanto para a editora, é um investimento de médio e longo prazo. Né? Então, assim, como é que a gente consegue ver, como eu acho que é fácil olhar para os lados, a gente tem por exemplo, o Tiago Conce, entre outros autores. O livro ele faz parte do que o autor está construindo em termos de carreira e o público que ele quer atingir. Né? Se, por exemplo, existem os autores, quando eventualmente, seja nacional ou internacional, eles entram naquela curva assim, dos 100, 200 livros mais vendidos, que é bem difícil entrar ali, você consegue ter uma renda recorrente ali, mas é difícil. Como também é muito difícil você, por exemplo, ser um jogador de futebol da Série A. E a maioria realmente fica ali. Só que o jogador de futebol da Série B, ele só vive do futebol. E o que a gente vê é que os autores, muitas vezes, eles não vivem do livro. A gente falou, por exemplo, de autores, por exemplo, como Walter Longo, por exemplo, que tem alguns livros com a gente. Ele lança frequentemente, né? Só que a gente sabe que o maior sucesso do Walter veio da própria construção fora do livro, da carreira dele. O livro é complementar. Dificilmente hoje, né, e essa é a realidade, um autor consegue viver de livro. Isso é quase utopia. Né? Por causa das dificuldades que a gente tem e as competições que a gente tem, sendo que a falta de atenção que as pessoas dão ao livro é a maior delas, que é o YouTube que tira, o streaming, Netflix, etc. Mas, quando você fala de não ficção, uma carreira, por exemplo, voltada a conhecimento pessoal, crescimento pessoal, empresarial, marketing, etc., né? Como, por exemplo, é o seu caso, carreira, é um complemento e que pode, sim, virar uma situação de ou turbina a sua carreira ou acaba turbinando, às vezes, os seus ganhos no livro, mas isso é difícil ou demora muito tempo, porque nós já falamos que é igual a audiência. Você constrói do zero. E pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos. Às vezes, no 7º ano, a pessoa fica famosa. Então, sintetizando aqui o que a gente falou aqui, para deixar dicas para quem pensa em escrever um livro, igual que a gente falou sobre olhar para o nicho, né? Qual é o tamanho desse mercado, do seu público. A gente falou sobre ter um olhar de médio e longo prazo. A gente falou de, você ter uma audiência digital, uma exposição que potencializa. Sim. O que mais a gente pode deixar de dicas aí que talvez são os erros mais comuns que os autores iniciantes cometem? Eu acho que é fazer time de mercado. Né? Time de mercado, apesar de a gente viver... até porque a gente vive num mundo de tecnologia que tudo é tão rápido e muda tanto, você nunca vai acertar o time. O que é acertar o time? Eu preciso lançar o livro esse ano. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui de a gente chegou a conversar sobre isso. O metaverso. A Meta mudou o nome, o Facebook mudou o nome para Meta, o metaverso, começaram a vender terreno no metaverso, condomínio, Alphaville dentro do metaverso, coisas assim, eu não sei se o Alphaville está lá, né? E começaram a vender literalmente terreno no mundo virtual. Cara, vários livros foram lançados, porque eram livros que tinham que acertar o time. Esse é o tipo do livro pior. Que fica muito datado. E aí, isso leva a crer o seguinte: primeiro, autores, demora. Segundo, se o seu livro só vai vender esse ano, você não deveria escrever. A gente, inclusive, não publica mais livros datados, né? Que é datado, que tem que acertar o time. Porque, primeiro, que aquela tecnologia é tão recente que os primeiros que vão na frente normalmente caem na guerra. Os melhores autores são os que demoram 1, 2 anos quando a tecnologia ou a ideia ela já se solidificou. Raramente alguém que sai na frente é o melhor conteúdo. Né? Então, você pode ver que tem livros, por exemplo, de finança, economia ou de administração. Vou dar um exemplo. O livro, por exemplo, Por que os Gigantes Caem, por exemplo. É um livro que demorou 5 anos para ser escrito.
E quando ele chegou, ele foi best-seller em todos os sentidos. Já os outros autores que estavam querendo fazer sobre quedas de grandes empresas, que saíram lançando de qualquer maneira, porque era uma tese, e ele tinha que lançar antes, por exemplo, do que um outro autor famoso, que é o Jim Collins, ele não teve o mesmo sucesso. E a outra coisa é que ele quer o resultado muito rápido. Eu acho que esse é a principal diferença. Há 10 anos atrás, você tinha menos lançamento, não tinha streamers, que são streamers, YouTube, Netflix, etc. Você tinha as pessoas dando mais atenção ao seu livro. Então, você conseguia falar, olha, eu tenho aqui o novo livro do Basaglia aqui. Hoje, para você conseguir capturar essa atenção, então o que acontece? Demora muito e o mercado ele é soberano. Ele é que vai decidir nos próximos meses ou anos que, aos poucos, o seu livro é tão bom, ele tem que ser melhor do que a média lançada, porque tem muito livro lançado, e com o tempo o mercado vai reconhecendo qual é o seu valor. Normalmente não é o valor ideal, mas assim, até o best-seller vende menos que deveria, é o que a gente acha. Só para você ter uma ideia. Então acho que é paciência que muitas vezes os autores não têm. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. Como funciona o processo, desde a aprovação do original até o livro estar nas livrarias? Então, a gente já participou disso com a gente. São várias fases, e quando a pessoa o autor faz o primeiro livro, ele é ansioso. Né? É igual quando você constrói uma casa. Quando você chega numa casa e vê tudo no tijolo, você fala, isso aqui nunca vai ficar bom. Apesar que até o tijolo vai rápido, né? Mas aí depois é o problema, porque chega uma fase do livro que demora. E é a fase que dá angústia, né? Então, vem desde da construção aonde, qual é o seu público? Quem você quer atingir? Né? Quem o autor é? O que ele quer realmente com o livro? Eu quero ganhar dinheiro rápido com o livro. É muito difícil. Que é igual você investir em ações. Você não vai ficar rico investindo na ação da Vale ou da Petrobras em 6 meses. Você não vai ficar. Você tem que construir. Você tem que aportar na sua carreira conteúdo, inovação, livro. Essa é a construção, se você pensa principalmente numa carreira de escritor de não ficção. Uma vez ele apresentou a proposta, a gente identificou o público, a gente troca umas ideias e fala, olha, isso aqui é um público muito específico. Saiba você que não vai vender bastante. Por causa, e a gente explica o porquê. Ou a gente tem um potencial grande, ou a gente vai combinar isso com um podcast, ou a gente vai combinar isso com algum conteúdo extra dentro do livro. Cada autor é um autor. Criamos um projeto, a gente apresenta para ele. Uma vez ele concordou, a gente faz uma agenda, dá um tempo, né, ou trabalha com o autor junto para fazer a criação desse conteúdo, passa por revisões, diagramação, capa, troca essa ideia, se vai ter material complementar, grava material complementar. Só que pode demorar alguns meses. E muitas vezes os autores, que é assim, a gente tem um time que está pronto para os autores, mas os autores têm a agenda deles. Não, mas eu comecei a fazer, não acabei, faltou 3% do capítulo. A gente não tem como dar andamento enquanto não acabar. É igual uma defesa jurídica, que você vai defender um processo que falta 3% de texto. Então, a gente não pode pegar nem para analisar. Então, todos os capítulos são revistos e olhados, observados, criticados, no sentido de tentar ajudar o autor a, primeiro, ele também não se desviar daquele projeto original, que tem muito desvio. Não, eu vou fazer aqui um condomínio com piscina, não sei o quê, e no final o cara está construindo um condomínio para pousar asa delta no terreno de trás de cada casa. Então, existe muito isso. E se o cara desfoca o conteúdo, ele desfoca o público e desfoca a expectativa. Desancora tudo. E aí, uma vez você tem o texto pronto, você vai para a parte de capas, etc. Depois da parte de capa, tem-se uma reunião de como vai lançar o livro, se ele quer lançar o livro livraria. Tem gente que não gosta de lançar livro livraria. Na época que a gente acha que lançou o seu, as livrarias estavam fechadas. Foi na livraria do Shopping JK que nós fizemos. Mas na época já estava ali, tinha a questão ainda de pandemia, não tinha? Pandemia, isso foi. Ainda estava meio. Hoje acabou isso, né? Então a gente lida com a realidade, né? Hoje, na verdade, tem muita livraria para lançar. Você faz o lançamento, tem um projeto de marketing. Aí, se esse autor tem mídias, conexões, a gente usa alguma agência para fazer esse tipo de coisa, ou pessoal interno ou externo, coloca no maior número possível de livrarias, que hoje em dia, como eu já falei, abriu-se
trouxe muitas livrarias, mas é entregue pacote, loja a loja. Isso é uma estrutura que a editora tem que ter, que a maioria das editoras não tem mais. Tá? Porque antigamente você tinha, quando tinha mais livraria, você tinha os CDs de distribuição. Então você entregava aqui em Guarulhos, na Saraiva, né, que não existe mais, né, infelizmente, e ela entregava em 110 lojas. Hoje, essas 110 lojas reabriram em nome, às vezes, de outras empresas. Só que elas não têm os CDs. Então, você tem que entregar loja a loja. Então, demora 2 meses, às vezes, para chegar no Brasil inteiro, que é um país do tamanho da Europa. Então, e aí, depois de 2, 3 meses, você começa a ver o resultado. Só que aí, a gente, por outro lado, quando o autor muitas vezes fala, eu quero fazer um lançamento lá na empresa, a gente tem um departamento que faz isso. Só que tudo isso é olhando o médio e longo prazo. Qual a nossa maior diferença em relação ao autor? Primeiro, a gente sabe que o livro sempre tem risco de não vender como ele quer. E como a gente quer, a gente gostaria de vender muito. Segundo, a gente disputa a atenção das pessoas. Ou seja, as pessoas estão hoje muito mais no celular do que no papel. Né? Apesar também de a gente ter e-book, etc., que é uma área grande hoje dentro do... Cresceu muito o número de venda de e-book. Né? Igor, qual que foi a desculpa mais criativa que um autor já deu para atrasar a entrega? Ele não precisa, porque a gente nunca teve estresse com o autor porque ele entregou atrasado. Uhum. Porque como a gente... como é que a gente faz? Né? Eu acho que... Eu não me lembro especificamente do seu livro, porque eu não participei, mas, por exemplo, vamos supor que você está com um livro lá e você falou que ia entregar sexta-feira. Você não apareceu... Normalmente a gente não vai te cobrar, porque a gente sabe que você vai entregar. Você falou que vai entregar na sexta-feira, você não falou qual sexta-feira. Só que aí você... Automaticamente o Basaglia não entregou a revisão final do capítulo 3, a gente vai pegar o livro de um outro autor e usar o nosso time para fazer. Quando você chegar, a gente olha no D+1, volta a produzir o seu livro. Então, o que você tem é essas quebras no dia a dia. Do autor passar 3 meses sumido e ele aparecer, e aí às vezes ele aparece e fala, poxa, eu quero que meu livro seja refeito amanhã. Eu falei, não, mas eu tô acabando outro livro aqui, porque eu fiquei com um time parado para você. Eu acho que... Mas a gente nunca teve estresse com o autor por não entregar a obra, até porque a gente deixa ele fazer dentro do ritmo da vida dele. Igor, deixa eu trazer agora para um outro lado. Poxa, Sim. Você decidiu tirar um período sabático no auge da tua carreira. O que te levou a tomar essa decisão? Na verdade, assim, não é mais ou menos um ano sabático. Então, assim, a gente voltando agora a falar sobre liderança, sobre estrutura de empresa. Toda empresa, eu estou no mercado editorial, que é um mercado bem tradicional, apesar de usar tecnologia, etc. Né? O livro é um produto que existe há centenas de anos. Né? E ele segue desejado, ele segue ainda muito glamourizado. Né? Mas dentro da própria estrutura da Alta, como é que funciona? Eu, na verdade, sou um nômade digital há 15 anos. Então, desde quando só tinha o Skype, nem o WhatsApp tinha, eu sempre trabalhei remoto. E eu sempre deleguei para as pessoas que são os gerentes, os diretores, que eles eram o chefe deles. Então, por exemplo, ano passado foi um ano, 2024, que eu fiquei 2, 3 meses só no Brasil. Mas normalmente eu fico 4, 5 meses. E o restante eu fico fora. Desde que eu te conheço, eu viajo bastante. Só que eu viajo trabalhando. Então, por exemplo, algumas coisas que existem dentro da Alta, que são diferentes, por exemplo, de outras empresas. Aí vamos falar um pouco da estrutura da Alta. Eu não vou na empresa. Eu não cobro ninguém. Todo mundo sabe as suas métricas. A gente tem uma reunião uma vez por ano e eu falo, eu preciso crescer tantos % esse ano, eu preciso que o marketing tenha tanto de budget, eu tenho tais clientes aqui que a gente precisa fazer, obviamente eu recebo relatórios e não vou na empresa. Então, eu tirei o ano sabático, ano passado, talvez o ano que eu fiquei mais fora, mas a forma que a gente estrutura a Alta é que os líderes eles não têm CEO. Eles são os próprios CEOs do departamento deles. E isso foi uma coisa que a Alta fez, que me permitiu, por exemplo, para responder essa pergunta, ficar quase 10 meses, 9 meses fora ano passado. E quanto tempo levou para você construir esse time e poder ter esse modelo? É um time que quase não tem rotatividade, né? Eles ficam 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, né? Eu acho que foi um momento que eu decidi contratar pessoas melhores do que eu. Eu acho que essa é uma grande sacada que eu tive ali há uns 15 anos, tipo, eu não sou o melhor vendedor, eu não sou o melhor editor de aquisição, eu não sou o melhor gerente da logística, eu não sou o melhor diretor de produção.
O que eu fiz? Para eu poder... eu não preciso confiar nas pessoas 100%, mas elas têm que ser... eu tenho que ter certeza 100% que aquilo que ela faz, ela é melhor do que eu. Então, eu descentralizei. Eu chego para o gerente comercial ou diretor editorial e falo, olha, você é o seu próprio chefe. A gente precisa publicar 300 livros por ano. Eu chego para o comercial e falo, eu não aceito crescer menos do que 10% do benchmark do mercado. Então, assim, se o mercado crescer 1%, é 11%. E a gente não faz menos de 18 a 20 há uma década. No método aonde, número 1, eu não vou na empresa. Eu não vou ficar te ligando. Então, eu consigo realmente tirar anos sabáticos, mas eu estou sempre à disposição do time para ajustar coisas. A gente ajusta tudo como a gente quer trabalhar o ano inteiro e, eventualmente, a gente trabalha da seguinte forma. Os clientes todos são tratados com o mesmo desconto, os autores são tratados de modo correto, a gente tem uma metodologia, tudo é metodologia sobre metodologia. Fugiu da metodologia, eles falam comigo. E aí, o que para isso funcionar? Primeiro, as pessoas precisam ser muito mais competentes do que eu. Então, eu sempre falo nas reuniões, tipo assim, gente, eu não faço nada. Apareço uma vez por mês, isso é verdade. Pode perguntar o time lá da Alta. Para fazer uma reunião mensal, e normalmente é uma reunião mensal, tipo Dona Ângela. Tipo assim, se eu não fizer ninguém rir, não teve graça, né? E a gente fala das conquistas, do que a gente está fazendo, das melhorias. E, por exemplo, você conhece o pessoal do comercial da Alta. Eu falo com eles 2 vezes por mês. Normalmente, no último dia do mês, eles passam como foi o faturamento. E, normalmente, assim, batemos a meta. Ou, se a gente não bateu, mas nos últimos dois meses, a gente explodiu de vender, então agora caiu um pouco. Então, assim, é possível fazer isso, mas uma das coisas da Alta que a gente não vê, por exemplo, nas outras editoras, são 2 coisas. Primeiro, um crescimento acima sempre de 2 dígitos, real em cima de qualquer um, né? Segundo, as pessoas não se sentirem, extremamente cobradas. Ou seja, eu sou o meu chefe. Eu não tenho ninguém... Para eu ter a liberdade de fazer o que eu quiser no meu departamento, obviamente seguindo lá 10 regras morais e métodos, eu posso fazer o que eu quiser. Eu chego a hora que eu quiser, eu vou trabalhar a hora que eu quiser. Então, essa liberdade, isso vai dar errado. O que eu fiz há 15 anos atrás? Qual é o cara... Eu sou um cara que eu tenho veia comercial, mas o cara que trabalha no comercial hoje, para mim, ele é muito melhor do que eu. E eu nunca vou competir com ele. O diretor editorial, ele é muito melhor do que eu. O cara do RH, ele é muito melhor do que eu. Então, o que eu me fiz para responder essa... Eu me cerquei de pessoas melhores do que eu. Eu acho que os grandes líderes, CEOs e diretores, o primeiro erro que eles cometem, eles acham que as pessoas que ele contrata vão competir com eles. Na verdade, assim, eu sempre contratei pessoas melhores do que eu. Eu não estou falando aqui nem de comportamento moral, de educação. Eu estou falando realmente de realização. Eles são capazes de produzir, lidar com alguns problemas que eu, às vezes, não tenho essa habilidade. E eu, tipo assim, tenho um cliente complicado. Eu tenho uma pessoa para isso. Com isso, assim, só chega em mim o resumo dos estresses já resolvido, que obviamente tem. E foi assim que eu fiz. E durante suas viagens aí que você vai conhecendo tantos lugares, qual que foi a descoberta mais surpreendente sobre você mesmo nesse teu processo de evolução e autoconhecimento? Eu acho que foi a questão de que o tempo... Você tem que gastar o seu tempo com coisas importantes. Então, porque, por exemplo, assim, eu viajei para muitos países pobres e as pessoas eram felizes. Eu fui para países ricos que as pessoas eram tristes. Países ricos que as pessoas trabalhavam demais, mas não tinham uma vida muito boa, no sentido geral. Então, é você ajustar da seguinte forma. Primeiro, você tem algumas fortunas na vida. Por exemplo, vou tentar resumir num exemplo. Nenhum dinheiro vale o estresse. Nenhum dinheiro vale uma noite de sono mal dormido. Então, esse é um dos princípios que eu comecei a observar de países que eu fui, que eram países mais pobres que o Brasil, que as pessoas eram mais felizes. Porque ela simplesmente falava, não vale a pena se aborrecer por muita coisa que a gente se aborrece nessa vida, né? Então, por exemplo, eu lido com as ansiedades, por exemplo, de um modo muito melhor do que eu lidava antes de começar a viajar o mundo, né? Eu, basicamente... eu viajo o mundo, mas eu trabalho todo dia. Só que eu estou em lugares diferentes, observando o que está acontecendo. Porque isso sempre foi meu estilo, assim. Mas eu trabalho muito. Só que, obviamente, eu trabalho com um time que eu considero melhor do que eu, individualmente, do que eles fazem.
Mas o que eu notei é assim, que o tempo que você gasta com coisas inúteis na empresa, ou no dia a dia, a oferta de coisas inúteis é muito grande. Então eu tenho uma filosofia assim, gente, a gente precisa dizer não com educação, mas o não é libertador. Porque o não, você resolve uma situação do tipo, você está em muita dúvida sobre o negócio, da sua vida pessoal ou profissional, é não. O não é libertador. Ah, mas eu vou perder alguma coisa. A maioria das vezes você vai perder uma coisa que não vai mudar a sua vida. Mas você vai ficar insistindo em certos negócios ou atitudes ou coisas erradas. A gente dá muito valor a coisas que têm pouca importância nessa vida. E isso dentro da empresa eu falo isso. Porque às vezes vem lá, não, porque tem um negócio aqui pra gente fazer. Eu falo assim, gente, olha só, isso vai dar muito trabalho. A gente vai acordar 4 da manhã durante um mês para ganhar R$30 a mais. E onde é que você vê isso? Porque quando você vê certos povos, certas culturas, as pessoas elas não querem se deslocar muito, porque talvez não vale a pena emocionalmente, e às vezes nem financeiramente, ou às vezes vale financeiramente, mas emocionalmente não. E isso são coisas que eu observei ao longo da minha vida, inclusive de momentos assim que eu estava estressado, trabalhando de algum lugar, e olhava para o lado das pessoas felizes com muito menos do que eu. E Igor, para a gente fechar esse primeiro bloco, quais os livros que mudaram sua forma de pensar? De várias frases, assim, por exemplo, a frase que eu mais uso, que eu vi você falar, por exemplo, eu já falei que é nunca deixar um colaborador, apesar de você dar, eu dou muito liberdade aos meus líderes, a ponto de eu não vou na empresa, né? E eles se sentem privilegiados de não serem cobrados, né? Por outro lado, eu falo, nunca coloque sua agenda antes da agenda da empresa. Porque o meu trabalho é observar só isso em você. Se você errar, tamo junto. Mas se você fizer isso, não. Então, o seu livro foi um dos. O Tiago Concer também, sobre o livro de vendas. O livro Bíblia de Vendas também, que era um livro da editora M-Books, que a gente comprou essa editora ano passado, né? Que é uma coisa que a gente vem fazendo há alguns anos, comprando outras editoras similares a nós, né? O livro Por que os Gigantes Caem, né? Um livro que não é da alta, por exemplo, né? Como fazer amigos, influenciar pessoas. Clássico. O livro que é nosso, Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo. E eu gosto daqueles livros simples que você lê 200 páginas, o cara te provocou pensar 20 coisas diferentes sobre a sua própria vida. O livro Hábitos Atômicos, por exemplo, de James Clear, que também é da alta, é um livro maravilhoso. E aí tem livros que não são da alta, né? São livros que, por exemplo... eu não me lembro agora o nome do livro, mas é o livro de uma pessoa que ela estava escrevendo enquanto ela morria de câncer. E aí vem aquela questão do tempo que eu estava falando. Eu prefiro não gastar meu tempo com aquilo que não me dá saúde, que eu não fico rico, ou não necessariamente ficar rico, mas que eu não vai pagar minhas contas, ou que eu só vou me aborrecer, ou que eu tenho que posar para alguma coisa. Eu tenho que... Então, o tempo... A pessoa estava lutando com o tempo, fazendo um livro e dizendo toda a infância dela, e depois, quando o livro foi lançado, ela morreu. Ela estava morta. Então, esse tipo de livro mexe muito comigo. E os livros, normalmente, de negócio, tipo do Jim Collins, por exemplo, o Rancharan, o Execução, por exemplo, que é uma coisa que você vê muitas empresas fazer. Elas planejam, fazem não sei o quê, fazem PowerPoint. Só que, assim, o cara não consegue executar nada, né? Então, esse é um dos livros, por exemplo, que ele fala assim, olha, a gente vai abrir aqui 3 projetos para esse ano. É inaceitável. Eu não vou abrir 30. Eu comecei com 30, depois eu falar, isso aqui não vale a pena, isso aqui eu vou gastar tempo, isso aqui o risco é muito alto. Esses 3 aqui eu preciso fazer, né? E eu vou me focar nisso aqui. Eu não vou aceitar que não seja feito. Não tem desculpa. Então, por exemplo, são muitos livros que nos ajudaram a criar a nossa metodologia do que como é que a gente planeja o nosso ano. E basicamente são esse tipo de livro, né? Mistura venda, comportamento de pessoas, gestão de tempo, importância das coisas, que você pega um pouco de cada livro. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Quais são as principais mudanças que você viu no nosso mercado nos últimos 24 meses? E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Aquela pessoa que acha que vou tentar... Todas as minhas respostas são muito simplificadas, então se você pegar um corte, às vezes você pode ficar... Mas basicamente alguém que fez uma faculdade e acha que está garantido. Esse para mim é o... Até porque assim... Parou de estudar e acha que tá tem um vídeo seu que você fez com a Publish News, né, pelo lançamento do livro, que você fala assim, hoje você vai viver quantos anos?
80, 100 anos, você acha que você vai ter a mesma carreira que quando você tinha 22 anos de idade? Então, por que eu falo isso? Porque lá na Alta, eu sempre falo assim, se eu chegar no final do ano e a empresa for a mesma, eu estou fracassando. É mais ou menos assim. E aí isso perfila muito o que é um contrato. Tem uma pessoa que trabalha na Alta há mais de 10 anos, ela ficou grávida, ela entrou lá, tinha 18 anos, aí com 26, 27, ela ficou grávida, beleza. Ela acabou ficando 9 meses ou quase um ano fora da empresa, beleza. Quando ela voltou, ela falou assim, isso aqui parece uma outra empresa. A gente tinha comprado 3 editoras, tinha aberto isso, tinha aberto negócio, tinha feito investimento, tinha reformulado, tinha ido para frente. Então, assim, se você chegar no final do ano e falar assim, não, a gente está com o mesmo catálogo, com as mesmas linhas editoriais, com as mesmas coisas, com os mesmos clientes, com o mesmo faturamento, é a mesma empresa, não é? Então você está no lugar errado. E um profissional para trabalhar junto com a gente, ele tem que provocar. Olha, só que é aquela provocação do bem. Que você, por exemplo, um dos problemas da empresa, que eu acho que é uma coisa que você fala bastante, dentro das empresas, quando você tem muita gente, muito amigo, a organização está ficando para trás. Né? Você não precisa ser um Steve Jobs, mas você tem que provocar as pessoas. Então, eu acho que essa provocação é que, anualmente, obviamente, pode ser a cada um ano ou 18 meses, quando você olhar para trás e falar assim, a minha empresa ela é outra. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Porque elas não querem ser provocadas, elas querem, por exemplo, normalmente assim, primeiro, mais uma vez, eu não lido diretamente com a maioria das pessoas, eu lido com os líderes que têm autonomia para serem como se fossem CEOs no seu departamento. A gente tem uma estrutura diferente. Existem regras que eles devem seguir, tanto de compliance como moral, comportamental, mas o restante ele decide ali como vai fazer. Enquanto ele estiver dando resultado, eu não me meto. E é assim que funciona. E é assim que a gente cresce 20% ao ano. Então eu não vou mexer naquilo que não me aborreço, não tenho que lidar com certas coisas. Normalmente, parte do time que às vezes não fica é porque tem uma resistência, normalmente tem aquela música Gabriela. Sempre fui Síndrome, assim. Eu sempre fui assim, eu entrei aqui assim, e só que assim, eu sei que você entrou assim. Quando você entrou, você tinha um perfil dessa empresa, só que 18 meses depois é uma empresa que ela tem outro perfil. Uhum. E você precisa se atualizar. Ou então você vai ganhar um chefe. E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Harry Hunter? Quais os setores de uma empresa normal, independente do seu setor, que o IA vai impactar, acelerar ou provocar mudanças operacionais da forma que ela atua? Por exemplo, RH é uma coisa que eu acredito que o IA vai começar a mexer muito com isso. Uhum. Ou não. Como a gente começou a nossa conversa aqui, inteligência artificial ela vai impactar praticamente todos os setores. Mas talvez a forma mais prática de analisar é a seguinte. Se você vai sair de férias e você consegue explicar o seu trabalho para ser feito por um estagiário, que não necessite... Por que eu coloco o estagiário? O estagiário ele pode ter até um conhecimento técnico, ele trouxe uma preparação da faculdade, mas ele não tem 2 coisas importantes, experiência e discernimento. Então, se você consegue explicar para um estagiário como fazer e você volta de férias e ele fez tudo muito bem feito, sim, o teu emprego está extremamente em risco. Essa é a forma mais óbvia, porque a gente vai olhar para trabalhos burocráticos, trabalhos que não têm um discernimento, uma tomada de decisão, e isso pode trazer um impacto gigantesco. Mas talvez a forma interessante de analisar, a gente fala muito de revolução em relação à inteligência artificial. Mas talvez eu olharia em estágios mais primitivos. Antes a gente olhar como que eu faço as empresas serem mais produtivas, fazer mais com menos. Sim. Tão simples quanto isso. Sim. Isso vem antes da gente querer explorar potencialidades de, puxa, vai revolucionar, vai transformar. Eu olho primeiro para o que a gente pode fazer mais com menos e a inteligência artificial vai trazer. Mas a inteligência artificial ela tem um elemento que para mim é muito, muito forte, que ainda que na década de 50 eu vi esse exemplo e ele me marcou, ainda que na década de 50 houvesse inteligência artificial, e aí certamente você teria para mandar um foguete para a Lua mais rápido, mais seguro e mais barato.
ainda assim ela não seria capaz de imaginar um dia o homem na Lua. Sim. E isso, para mim, é o grande impacto do que eu vejo. São as provocações que o próprio ser humano tem que colocar sobre ele mesmo. Isso. Então, e é em cima disso que a gente, talvez assim, de tudo que eu falei aqui, dentro daquilo que a gente já leva já mais ou menos uma década, é aquilo. A gente tem que se provocar a mudar a ponto de que a cada ciclo de 18 meses no máximo, você olha e fala, é uma outra empresa. E esse é o maior DNA nosso. E para isso você tem que dar liberdade às pessoas. Porque você sozinho não consegue ganhar a guerra. E aí você tem que usar as tecnologias. Como, por exemplo, hoje a gente tem uma pessoa que só está estudando qualquer ferramenta relacionada ao nosso mercado. Não que isso vai ser um impacto grande, assim, que vai mudar, que a gente vai vender muito mais livro. Não. É que você quer estar se atualizando aquilo que o mercado está fazendo. Para você não ficar para trás, né? Basicamente é isso. Mas muito bom. E chegamos agora no momento, dona Ângela Gork. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu nunca estou satisfeito com o que vem à frente. E qual uma perrengue ou situação engraçada que você já passou nesse mundo editorial? Olha, a situação mais engraçada que eu posso lembrar assim, que eu achava... Porque a gente teve muitas fases, mas vamos lá. Foi quando eu fui a um médico, né? E aí a gente fala assim, porque o médico chegou e falou assim... Você faz o quê, meu amigo? Famosa entrevistinha, né? Eu sou empresário lá, tenho uma empresa. E eu preocupado com a minha doença, né? E ele preocupado com o que eu fazia. E ele falou assim, mas o que você faz? Eu sou empresário. O que você tem? É uma editora. Qual é a editora? Aí eu falei, Alta Books. Aí o cara assim, tá. Aí eu falei, do livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu tenho esse livro. Então, muitas vezes, você tem o reconhecimento em lugares que você não esperava, né? E no caso, por exemplo, do autor e do livro, ele sempre tem um peso muito maior do que a marca ao longo do tempo. Então, por exemplo, é mais fácil falar quem somos, dizendo que você, por exemplo, é um autor nosso, né? O Robert Kiyosaki é autor nosso, o Jim Collins é autor nosso, do que a própria marca Alta Books, que é uma gestora que não aparece tanto. Igor, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha? Eu acho que é o observador de mercado. É aquele que observa e ele está sempre disposto a apostar contra o que a maioria está fazendo. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso na vida profissional. A gente não trabalha por dinheiro. A gente trabalha por elogio. Esse é um conceito meu de vida. Tá? Então, isso explica o seguinte. Que foi lá atrás... Como profissional... A maioria das pessoas acha que trabalham por um cheque. E a maioria das pessoas, elas querem um reconhecimento porque elas acham que elas são muito boas naquilo. Como é que você mede se você é bom ou não? É quando várias pessoas, não falando somente aquela pessoa que eventualmente quer te agradar, quando várias pessoas elogiam o seu trabalho. Então, quando eu dava aula, eu não precisava ser o melhor professor, mas eu tinha que ser um professor que eu ganhasse elogio. E eu ia me esforçar a ponto. Enquanto eu não ganhasse elogio, eu entenderia que eu estava no lugar errado. Segunda verdade, o cheque não vem junto com o elogio. Mas quando você está recebendo elogios, é como se fossem pequenos créditos, cupons, que aquilo um dia vai se transformar numa nota de R$100, numa nota de 100 euros, numa nota de 200 euros, vai se transformar em recorrência. Então, muitas vezes eu acho que as pessoas elas querem um reconhecimento do tipo, eu faço um trabalho, não independente do trabalho que você faça. Se você é professor, você é editor, você é autor, você é headhunter. É o seguinte, como é que você sabe que você está no caminho certo? Não é quando você acha que você tem que ganhar de aumento. Não é se a tua empresa cresceu, a organização que você tem cresce 20% sobre em relação ao mercado. Independente se o mercado está caindo ou subindo, ela está crescendo. Você tem uma participação importante naquilo ali, como todos nós temos. Mas o seu reconhecimento, ele vem simplesmente por dois motivos. Ou você acaba recebendo um reconhecimento que a empresa tem que fazer isso para todo mundo, né? Como, por exemplo, uma forma de isonomia, mas essa não é o melhor reconhecimento que você tem em termos de carreira, que seja uma promoção, um aumento, um ganho maior de dinheiro, que no final todo relacionamento de trabalho ele acaba algum tipo de troca, não é só troca moral, é troca financeira também. Mas como é que você sabe se você está no caminho correto? Se você recebe elogio. Se você vai receber 10 elogios ou vai receber 30 elogios para receber um aumento.
Se você não recebe elogio, vamos à verdade, você não merece um aumento. Essa é a verdade dura da minha concepção. Então, por exemplo, quando a gente vai, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente se encontrou na HSM Expo há uns 2, 3 anos atrás. E você batendo nas minhas costas e você falou assim, pô, Gorka, isso aqui tá muito legal, parabéns. Eu trabalho por isso, eu não trabalho pelo dinheiro. A gente nunca trabalhou pelo dinheiro. O dinheiro vem depois de uma construção de uma estrada de elogios, ou seja, de atitudes que levaram aquilo. O que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Conhecimento que, primeiro, assim, obviamente, os últimos 12 meses, principalmente no país que a gente vive, foi um ano bem conturbado em relação à economia. O que eu mais aprendi, que é o que eu estou aplicando em 2025. A gente segue com as mesmas coisas que eu falei até aqui hoje, mas a gente está muito focado em fazer aquilo que efetivamente importa. Cada vez mais. Porque, por exemplo, quando você tem uma economia, por exemplo, dirija de acordo com a chuva. Então, assim, se está chovendo pesado, você diminui a marcha, porque você tem muito risco envolvido. O risco não vale a pena, não vale o prêmio. Se você está céu de brigadeiro, está tudo certo, estrada seca, está na hora de acelerar. E então, o que eu aprendi nos últimos 12 meses, apesar de não tivemos nenhum problema, mas dirija de acordo com a chuva. Principalmente no momento como o que a gente está vivendo aí de uma crise mundial, em termos de economia, guerras, Brasil, enfim. A gente sempre vai ser afetado. Então, cada ano é um ano. E ele tem que ser replanejado cada ano de acordo com a chuva. Além de livros, deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Além dos livros, YouTube, com certeza, podcast de muitos pensadores. Eu, particularmente, gosto de ver o comportamento das sociedades, comportamento da economia, da macroeconomia. Geopolítica é uma coisa mais difícil de você realmente saber o que está entendendo. E olhar sempre para o meu mercado, ou seja, esse mercado, quais os desafios que ele tem. Porque a gente vê que muitas empresas estão ali no mercado, mas, por exemplo, quando a Amazon surgiu, as lojas brincavam com a Amazon. Então, você tem que tentar começar a olhar sempre à frente. Eu acho que esse é o grande desafio, né, que a gente sempre vai ter. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Se você ainda não convidou, Walter Longo, né, o nosso amigo... o Thiago Concer, que eu acho que é um cara assim maravilhoso. Se já veio, vale a pena voltar, né? E deixa eu ver uma terceira pessoa. O Eduardo, por exemplo, da Singularity HSM, que é uma pessoa que está muito ligada ao mundo de inteligência artificial em várias camadas. Inclusive, ele está morando agora nos Estados Unidos, da Singularity Universe, que é ligada à HSM, que, por sua vez, é ligada ao grupo... Anima, isso, né? O Eduardo, a gente pode, inclusive, é autor nosso também, ele fez economia. Conheci o Edu, a gente deu palestra juntos. Ele é um cara fora da curva. Muito bacana. Por que ele é um cara fora da curva? Porque há 2 anos atrás existia uma palestra da HSM sobre IA, onde o IA ainda estava ali jovial. Hoje o IA está virando jovem adulto. E ele está basicamente inserido nisso até o último cabelo dele. É o cara que, inclusive, a gente está tentando usar para extrair do tipo, cara, o que você vê de impacto dessas novas, que é uma empresa, tudo que a empresa deveria fazer. O que está surgindo hoje? A metaverso. A gente, por exemplo, olhou o metaverso, a gente estudou o metaverso há um tempo, entendeu que aquilo não seria bom para a gente. Mas o IA, a gente não tem como escapar dessa revolução. Então, você tem que achar pessoas que te ajudem. O Eduardo, por exemplo, é o nosso autor também, é a pessoa que ajuda em relação a isso. Igor, uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Felicidade é você poder ter tempo suficiente para cuidar de quem você ama. Forte, adorei. Entendeu? Não é dinheiro. Porque se o dinheiro ele consome todo o seu tempo, ele não vale a pena. Tempo, obviamente, estou falando saúde e você ter ali minimamente uma vida paga, né? De você ter suas continhas pagas, etc. Eu acho que todo mundo precisa disso, de estabilidade emocional e financeira. Mas o tempo, foi o que você falou sobre o que você aprendeu viajando tanto? Viajando e trabalhando, tá? Só entender, deixar claro que nômade digital trabalha e muito, e não tem horário. Às vezes está lá de 2 da manhã para ter um call com você aqui. E tá tudo bem, faz parte, não estou aqui reclamando. Mas, por exemplo, o tempo é a coisa mais preciosa ao longo. Por que vem o tempo? Uma coisa que todo mundo não quer. Você quer envelhecer? Eu não quero, cara. Eu luto
né? Com as ferramentas aí que existem, para não envelhecer. Mas eu vou envelhecer. A questão é, o que eu estou fazendo essa semana para cuidar de mim e das pessoas que eu amo? O que eu preciso? Normalmente você precisa de mais tempo do que dinheiro. Obviamente, quando você já tem o básico ali, tá? Então, acho que o tempo, para mim, é riqueza para mim, e sucesso é você ter tempo para cuidar de você e das pessoas ou seres que você ama. Pode ser o seu jardim, o seu cachorro, ou pode ser a sua família, a sua mãe. Se você não tem isso, você tem que ser uma pessoa grata. A partir daí, são ânsias que a gente vai criando, métricas que a gente quer copiar da vida dos outros, ambições que muitas vezes não valem a pena, e no final volta para a seguinte questão: quando você estiver velho, você vai olhar para trás e vai falar assim, eu devia ter cuidado mais da minha esposa, do meu filho, não devia ter feito isso. Não é que você não tem que trabalhar ou progredir, é que você precisa valorizar o tempo. Quem não valoriza o tempo envelhece sem cumprir o seu real propósito, que muitas vezes as pessoas não sabem, que é copiar a vida dos outros ou que são receitas prontas. E não é isso. Na minha opinião, seria isso. Adorei. Gork, antes da gente terminar aqui, tem um presente para você. Obrigado, cara. Óculos da Calvin Klein, a Marchon, nosso parceiro aqui do podcast, eles dão uma stalkeada no perfil ali dos convidados. Assim, ó, manda esse daqui pro esse aqui tem meu perfil. Vai gostar aqui. Aqui, ó, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Ó, muito bom. Show de bola. E Gork, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? A gente segue muito como líder nessa área de inovação empresarial, carreira, business, negócio. A gente tem os grandes autores como você, enfim, citei alguns nomes aqui. A gente segue querendo se manter nisso, né? Vamos lá, em relação a esses livros, a gente continua, né, bem forte, com um prelo grande aí para lançar. A gente lança 300 livros por ano, quer dizer, a gente está entre as editoras que mais lançam ali, entre a primeira, segunda ou terceira que mais lançam no Brasil. Só que hoje a gente tem outras áreas. O nosso projeto já de alguns anos é comprar outras empresas, né? Então, a gente tem como meta comprar 2 por ano. Então, se a gente não comprar 2... É aquele lance que eu falei, né? E, às vezes, quando você compra uma nova empresa, isso muda o nosso DNA. Então, o ambiente sempre vence. Então, se eu contrato 2 empresas em áreas que eu não atuo, ou áreas que eu atuo e trago pessoas que têm pensamentos diferentes para dentro da empresa, elas vão ter palco durante 6 meses e não sei se essas pessoas ficam ou não, mas elas nos mudam para sempre. Então, uma das formas que a Alta faz para se provocar as suas próprias mudanças, uma delas é comprar outras empresas menores que trazem pessoas que muitas vezes são pessoas que, nossa, essa empresa aqui ela é menor do que a gente, mas em marketing aqui os caras fazem um trabalho maravilhoso. Então é buscar inovação a partir de aquisições, que faz parte da mutação do nosso próprio DNA. De inovação é comprar outras empresas. Segundo, ainda em 2025, é seguir fazendo livros como os seus e de outros autores renomados, continuar fazendo as parcerias com HSM e outras empresas que a gente tem, Le Cordon Bleu, Brasil, etc. A gente tem vários segmentos hoje, em várias áreas. Mas, basicamente, o que a gente sempre faz todos os anos é nunca terminar o ano... sem olhar para trás e falar, cara, eu não construí absolutamente nada de diferente. Mas vendeu mais ou menos. Não estou falando venda. Eu estou falando de busca de inovação, ou seja, catálogo novo, mercado novo, cliente novo, exposição nova. Hoje, por exemplo, a gente tem, junto com outras 15 editoras, uma plataforma que distribui livros como os seus para mais de 500 campos de universidade a partir de formato digital, que é remunerado como e-book, que faz com que eu trabalhe... Então, essas coisas que a gente está buscando sempre. Então, os desafios são esses. Adorei, Gork. Muito obrigado mesmo por abrir tua agenda. Puxa, tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem está nos escutando aqui já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos, todos os grupos. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado, galera. Valeu. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Felipe Mux.